Zé Ricardo tinha um jeito de não esquecer Laura Rosa que nunca conseguiu resolver. Não era saudade declarada. Ele não deixava ser. Era menor que isso e maior ao mesmo tempo. O jeito como o nome dela aparecia, quando ele menos esperava, nas conversas dos vizinhos, no rádio rural, quando alguém citava um caso veterinário da região, nos momentos quietos da fazenda, quando o serviço acabava e não havia mais nada para ocupar o espaço. 3 anos haviam passado desde que ela foi embora. Havia aprendido a funcionar bem dentro disso. Não havia aprendido a não pensar nela. Quando o Dr. Hélio chegou na véspera com a expressão de quem precisa dizer algo que não quer dizer, Zé Ricardo já sabia o que vinha antes de o veterinário abrir a boca. Zé, isso está além de mim. A gente precisa de alguém do Estado. Alguém com experiência em zoonose de grande escala. Hélio pausou. Tem um nome que o órgão estadual está indicando. Zé Ricardo ficou olhando para o horizonte da varanda. Fala o nome, Hélio. O veterinário falou. Se você está aqui desde o começo, comenta agora de qual cidade você está assistindo. E não esqueça de curtir o vídeo antes de continuar. Bora lá! Zé Ricardo ficou em silêncio por um tempo longo o suficiente para que Hélio começasse a se mexer desconfortável na cadeira. Tá bom? A voz seca, controlada, do jeito que usava quando estava sentindo mais do que queria mostrar. Pode ir. Hélio foi. Zé Ricardo ficou na varanda, até o sol desaparecer atrás do morro. 3 anos de distância, cuidadosamente mantida. Rotas diferentes nas cidades da região. Conversas encerradas quando o nome dela aparecia. O trabalho duro de quem está tentando construir normalidade em cima de algo que não foi resolvido. Tudo isso estava prestes a ser desfeito por uma epidemia que não havia pedido autorização de ninguém. 3 fazendas vizinhas já perderam o animal. O gado dele estava apresentando os primeiros sinais. E a única especialista capaz de conter o surto era exatamente a mulher que havia passado 3 anos tentando não precisar. Na manhã seguinte, a prefeitura convocou reunião de emergência no salão comunitário. Zé Ricardo foi porque todos os fazendeiros da região foram. Não tinha como não ir quando o assunto era o sustento de famílias inteiras. Chegou cedo, ficou de pé no fundo da sala com os braços cruzados e o chapéu na mão, do jeito que sempre ficava em reunião quando não queria estar ali. Havia 40 pessoas na sala quando a porta dos fundos abriu. Ele reconheceu antes de ver o rosto. A forma de andar, direta, sem hesitação. O passo de quem foi criada no interior e nunca perdeu isso independente de quanto tempo passou estudando na cidade. O jaleco branco do órgão estadual. O cabelo preso do mesmo jeito de sempre. Laura Rosa entrou pela porta dos fundos com uma pasta e um projetor portátil e foi direto para a frente da sala, sem olhar para os lados. Zé Ricardo ficou parado no fundo com o chapéu nas mãos. Ela montou o equipamento, conectou o notebook, ajustou o projetor com os movimentos eficientes de quem fez aquela apresentação outras vezes. Só então ergueu os olhos para a sala, varrendo os rostos, os mapas mentais de quem estava identificando os presentes. Os olhos dela passaram por ele. Pararam. Voltaram para o notebook. Foram os únicos 2 segundos em que qualquer coisa, além de profissionalismo, apareceu no rosto dela. Depois disso, Laura Rosa apresentou o protocolo de contenção do surto para 40 fazendeiros, com a voz firme de quem não estava deixando mais nada aparecer. Zé Ricardo ficou no fundo da sala por toda a apresentação. Ouviu tudo. A natureza do agente patogênico, possivelmente viral, ainda em identificação laboratorial. As medidas imediatas de quarentena por propriedade. O protocolo de notificação de novos casos. A necessidade de acesso a todas as fazendas afetadas para a coleta de amostras. Todas as fazendas. Quando a reunião terminou, os fazendeiros foram saindo em grupos. Conversas baixas, expressões fechadas, o peso de quem estava calculando o prejuízo em tempo real. Zé Ricardo ficou onde estava. Não por intenção, por alguma coisa mais próxima de paralisia temporária que ele não tinha experimentado em muito tempo.
A sala foi esvaziando. Laura foi guardando o equipamento. O último fazendeiro saiu. A porta fechou. Os dois ficaram sozinhos na sala com as cadeiras ainda dispostas em fileiras e o mapa da região projetado na parede. As propriedades afetadas marcadas em vermelho. A fazenda dele entre elas. Laura não se virou de imediato. Ficou com as mãos na pasta, as costas para ele, o silêncio pesando com a qualidade específica de silêncio entre duas pessoas que têm muito a dizer e que calculam cada segundo antes de abrir a boca. Zé Ricardo foi o primeiro a se mover. Foi até a fileira de cadeiras da frente, puxou uma, virou ao contrário e sentou com os braços cruzados sobre o encosto. A postura de alguém que estava se preparando para uma conversa que não queria ter. Pode virar. A voz saindo mais seca do que planejou. Não vou morder. Laura virou. Os olhos nele, diretos, sem o recuo que ele esperava. 3 anos passaram e ela continuava com aquele jeito de olhar que não pedia desculpa por existir. Estava mais magra do que ele lembrava. Ou não estava. Talvez ele só estivesse olhando diferente, agora que tinha tempo de sobra para olhar. Sua fazenda está na área afetada. A voz profissional, controlada. Preciso de acesso às suas instalações a partir de amanhã cedo. Eu sei. Os olhos nela. Eu ouvi a apresentação. Então você sabe que não é opcional. Eu não disse que era. Zé Ricardo ficou com ela por 1 segundo. Você pode vir, mas vem trabalhar. Não vem para mais nada. Laura ficou com aquilo. Havia no rosto dela o movimento de quem está engolindo alguma coisa. Não fraqueza, a disciplina de alguém que aprendeu a escolher as batalhas. Combinado. A pasta fechada debaixo do braço. Às 6 da manhã. Às 5:30. Zé Ricardo se levantou. O sol nasce cedo e o gado não espera. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo, com uma expressão que ele não conseguiu classificar completamente. Raiva, sim, mas com alguma outra coisa embaixo que não era raiva. Às 5:30, repetiu. Zé Ricardo pegou o chapéu da cadeira. Foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Não porque havia algo a dizer, mas porque tinha algo que o corpo estava fazendo sem consultar a cabeça. O reflexo antigo de sempre ter mais alguma coisa para falar com ela antes de sair. Saiu sem falar nada. No caminhão, no caminho de volta para a fazenda, ficou com as 2 mãos no volante e os olhos na estrada de terra que conhecia de cor. A poeira levantada pelas rodas no espelho retrovisor. O sol descendo atrás do morro. 3 anos. E ela entrou numa sala, e o tempo todo olhou para ele como se soubesse exatamente qual era o tamanho do que aconteceu entre eles. Não como culpada, como alguém que estava carregando o mesmo peso pelo mesmo lado. Era a parte que não encaixava. Sempre foi a parte que não encaixava. Pesquisas sobre rompimentos causados por informação falsa mostram que o dano mais duradouro não é emocional, é cognitivo. A pessoa que foi enganada passa a questionar não só o relacionamento encerrado, mas a própria capacidade de leitura do outro. O resultado é uma desconfiança que vai além daquela relação específica e que frequentemente persiste por anos, moldando como a pessoa interpreta qualquer sinal de afeto subsequente. É o custo invisível da mentira que não foi descoberta. Ela não destrói só o passado, deforma o presente. A chuva começou sem avisar, do jeito que chuva de interior começa. O céu fechando em 15 minutos. O cheiro de terra molhada chegando antes das primeiras gotas. E quando as primeiras gotas chegaram, já eram muitas. Laura estava no pasto do fundo, a 300 metros da sede, quando o céu abriu. Havia passado o dia inteiro na fazenda de Zé Ricardo. Coleta de amostras, inspeção dos bebedouros, mapeamento dos animais com sintoma e sem sintoma. O trabalho metódico, que era a única linguagem possível entre os dois naquele contexto. Zé Ricardo ficou perto o tempo todo, não por escolha aparente, mas porque o protocolo exigia a presença do proprietário durante a inspeção.
Haviam trocado talvez 40 palavras em 8 horas, todas técnicas. Laura pegou o kit de coleta, embrulhou no plástico que sempre carregava na bolsa de campo e olhou para o horizonte. O galpão velho estava a 50 metros. Zé Ricardo estava entre ela e o galpão, já correndo. Chegaram juntos, sob a cobertura de zinco com a chuva batendo num volume que tornava a conversa em tom normal impossível. O galpão foi depósito de equipamento antigo. Tinha uma charrua enferrujada no canto, sacos de ração empilhados contra a parede, um banco de madeira comprido encostado na estrutura central. Cheirava a terra, a óleo velho, a madeira que passou por muitas chuvas. Laura ficou perto da entrada, olhando para a cortina de água lá fora. Zé Ricardo foi até o banco, sentou, tirou o chapéu encharcado. Nenhum dos dois falou por um tempo. Do lado de fora, a chuva. O barulho no telhado de zinco era o tipo que ocupa o espaço inteiro. Não dá para ignorar, não dá para falar por cima com naturalidade. Tornava o silêncio entre eles menos silêncio e mais coisa viva, pulsando. Vai durar, Zé Ricardo disse, os olhos no aguaceiro lá fora. Quando fecha assim aqui, fica pelo menos 2 horas. Laura não respondeu de imediato. Ficou de pé por mais um momento antes de ir até o banco e sentar na outra extremidade, a distância de 2 corpos entre eles. O banco longo o suficiente para que a distância fosse real, mas não o suficiente para que fosse confortável. Os resultados preliminares chegam amanhã. A voz dela, o tom técnico que sustentou o dia inteiro. Se confirmarem o que estou suspeitando, a gente vai precisar expandir a quarentena para mais 3 propriedades. Quais? Ela citou os nomes. Ele conhecia os 3 proprietários, vizinhos de décadas, alguns com família desde a geração dos pais dele. Vai ser difícil convencer o Avelino. Zé Ricardo ficou com os olhos na chuva. Ele já perdeu 1/3 do rebanho. Se você chegar lá pedindo quarentena, ele vai achar que está perdendo o resto. Eu sei. Laura virou levemente para ele. Por isso eu preciso que você vá comigo. Ele ficou com aquilo. Você precisa de mim. Não era pergunta. Era a frase sendo colocada no espaço entre eles com o peso do que significava, além do sentido literal. Zé Ricardo, que passou 3 anos convicto de que nunca mais ia precisar de nada que viesse dela, ouvindo ela dizer aquilo num galpão de chuva onde não tinha como ir a lugar nenhum. Preciso da sua influência com os vizinhos. A voz dela firme, sem recuar. Eles confiam em você. Se você vier junto, a conversa é diferente. Tá. A voz mais baixa. Eu vou. A chuva continuou. O telhado de zinco respondia a cada rajada com um som diferente, mais intenso, depois mais suave, o ritmo irregular que tornava impossível prever quando ia parar. Ficaram em silêncio por um tempo, que foi longo o suficiente para que o assunto de trabalho chegasse no fim natural, sem que houvesse outro assunto técnico para substituir. Zé Ricardo foi o primeiro a atravessar para o outro lado do silêncio. Por que você aceitou esse caso? A voz sem agressividade, mais direta. Tem outros veterinários no estado. Você sabia que era aqui. Laura ficou com a pergunta por um segundo. Eu sabia. E veio assim mesmo. Vim. Os olhos dela na chuva lá fora. Porque é o meu trabalho. E porque quando tem epidemia desse tamanho não é sobre mim. Não é sobre você. Repetiu ele, com uma qualidade na voz que não era exatamente ironia, mas chegava perto. Faz 3 anos que é tudo sobre você na minha cabeça, Laura. E você vem aqui e diz que não é sobre você. Ela virou para ele. Era a primeira vez no dia inteiro que Zé Ricardo saiu do modo técnico. A primeira vez que o que estava embaixo chegou à superfície sem ser filtrado. Ele estava olhando para ela com aquela expressão que ela tinha memorizado ao longo de 4 anos juntos. O fazendeiro orgulhoso que só mostrava o que estava sentindo quando chegava num ponto onde segurar não era mais possível. Zé. A voz dela mais baixa. Não precisa explicar nada.
Ele se levantou. Foi até a entrada do galpão. Ficou de costas para ela, olhando para a chuva. Eu não estou pedindo explicação. Estou dizendo que foi difícil, que ainda é difícil, e que eu precisava falar isso em algum momento, porque ficar segurando enquanto trabalhamos juntos não vai funcionar. Laura ficou olhando para as costas dele. Havia na forma como ele estava parado, os ombros, a linha da nuca, as mãos nos bolsos da calça. Algo que ela reconhecia de cor. Era o Zé Ricardo que aprendeu a ler ao longo de 4 anos. O modo dele quando estava sendo mais honesto do que planejou ser e não sabia o que fazer com isso. Ela se levantou. Foi até ele. Parou ao lado, não na frente. Ao lado, os dois olhando para a chuva no mesmo ângulo, o ombro dela a centímetros do braço dele. Também foi difícil para mim. A voz quieta, quase no volume da chuva. Caso você esteja se perguntando. Zé Ricardo não virou. Mas ela sentiu a mudança. Uma tensão diferente chegando nos ombros dele. O tipo que aparece quando o corpo está reagindo a algo que a cabeça ainda está processando. Você foi embora. A voz mais baixa ainda, sem acusação, com o peso de fato que carregou por muito tempo. Nem tentou explicar. Eu tentei. Os olhos dela na chuva. Você não atendeu. Silêncio. A chuva diminuiu por um momento. Uma pausa no ritmo, como se o aguaceiro estivesse respirando. E nessa pausa, o silêncio entre eles tinha uma qualidade diferente. Mais quieto, mais carregado. Zé Ricardo virou. Laura estava a menos de meio metro. De perto assim, com a luz cinza da chuva entrando lateral pelo galpão, ele via as coisas que a distância do dia inteiro tinha impedido. O cansaço real por baixo da compostura profissional, a linha entre as sobrancelhas que ele conhecia como o sinal de que ela estava carregando algo pesado há tempo demais. A mão dele foi para o rosto dela, antes que ele houvesse tomado qualquer decisão consciente. O polegar no contorno do maxilar, a palma no calor do rosto dela como se o corpo soubesse o caminho de cor. Laura fechou os olhos. Ficou assim. A mão dele no rosto dela, os dois parados na entrada do galpão com a chuva caindo do lado de fora e 3 anos de distância sendo redistribuídos de uma vez num espaço que nenhum dos dois escolheu. Zé. A voz dela, mais baixa que tudo que disse antes. Eu sei. A voz dele no mesmo volume. Eu sei que não é hora, mas não tirou a mão. E ela não se afastou. Ficaram assim por um tempo sem medida. O galpão, a chuva, a charrua enferrujada no canto e o banco velho e o cheiro de terra molhada chegando de fora. O mundo inteiro reduzido àquele espaço de meio metro e ao calor que tinha entre eles, que o tempo não tinha apagado. Quando a chuva diminuiu de vez, foi Laura que se moveu primeiro, não para longe. Só o passo de quem está voltando de algum lugar antes de poder continuar. A mão dela foi para a mão dele, não empurrando, cobrindo, os dedos por cima dos dedos dele por um segundo, antes de baixar devagar. Os resultados chegam amanhã de manhã. A voz de volta ao tom firme, mas com uma camada por baixo que não estava lá no começo do dia. Eu sei. Zé Ricardo ficou olhando para ela por mais um momento. Depois, pegou o chapéu molhado do banco. Vou buscar o caminhão. Não precisa voltar andando com esse kit todo. Saiu antes que ela respondesse. Laura ficou sozinha no galpão por 1 minuto. Os olhos na chuva que estava parando, a mão que cobriu a mão dele descansando ao lado do corpo. 3 anos. E o primeiro dia de volta durou isso. 8 horas de trabalho, uma tempestade, e a mão dele no rosto dela num galpão de fazenda, como se o tempo não houvesse passado de nenhuma forma que importasse. Era exatamente o tipo de coisa que ela temeu que acontecesse. Era exatamente o tipo de coisa que aconteceu assim mesmo. Pesquisas sobre reativação de vínculos afetivos após períodos longos de separação
mostram que o corpo processa a memória emocional de forma diferente da memória cognitiva. Enquanto a mente pode construir narrativas de distância e proteção ao longo de anos, o sistema nervoso armazena o outro como referência física, temperatura, presença, proximidade. Quando as duas pessoas voltam a ocupar o mesmo espaço, essa memória corporal reativa antes de qualquer decisão consciente. Não é fraqueza, é o registro do que foi real. O laudo chegou às 23h41. Laura estava no escritório da sede da fazenda. Zé Ricardo cedeu o espaço sem comentar, colocou um café na mesa sem ser pedido e ficado do lado de fora na varanda com a vista para o pasto escuro. Ela tinha trabalhado por 4 horas seguidas, cruzando os dados das amostras com os registros de cada propriedade afetada, montando o mapa do surto com a precisão metódica que era a única forma que conhecia de lidar com coisas que tinham a dimensão dessa. Quando o laudo chegou no sistema, ficou olhando para a tela por um tempo antes de chamar. Zé Ricardo. Ele entrou sem demora. Esteve perto o tempo todo. Ela percebeu isso sem olhar, a presença dele do lado de fora da janela, como uma constante que o dia inteiro produziu e que virou, sem que ela houvesse decidido isso, algo próximo de conforto. Acharam o agente. A voz dela firme, os olhos na tela. É uma toxina, não é viral. Ele ficou parado na porta. Toxina. Monensina em concentração letal. É um ionóforo, antibiótico usado em ração de frango que é altamente tóxico para bovinos e equinos. Laura apontou para o gráfico na tela. A concentração nas amostras é uniforme demais para ser acidental. Alguém misturou isso na ração. Zé Ricardo entrou no escritório. Foi até a mesa, olhou para a tela por cima do ombro dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele. O cheiro de sol e terra que ficou na camisa mesmo depois do dia todo. Alguém envenenou os animais de propósito. Alguém com acesso às propriedades e com conhecimento técnico suficiente para saber a dosagem certa para não matar de imediato. Matar devagar, espalhando o pânico antes do diagnóstico. Zé Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois, foi até a cadeira do canto e sentou com os cotovelos nos joelhos. A postura de quem está processando algo que tem peso real e que não vai acabar rápido. Quem tem acesso à monensina aqui na região? Fornecedores de ração avícola, veterinários, agrônomos. Uma pausa. E quem comprou de forma irregular nos últimos 6 meses? Laura abriu outra janela no sistema. Já pediu levantamento para o órgão estadual. Deve chegar até amanhã cedo. Os dois ficaram em silêncio, com a tela iluminando o escritório e a fazenda quieta ao redor. Foi Zé Ricardo quem quebrou primeiro. Tem uma coisa que não fecha. A voz mais baixa, os olhos no chão. O surto começou 3 semanas atrás, mas as primeiras propriedades atingidas foram as do Bernardo e do Clóvis. Ergueu os olhos para ela. Os dois tiveram conflito com o Maurício Braga no ano passado. Disputa de terra. Laura ficou com aquilo. Maurício Braga, dono de uma distribuidora de insumos com quem Zé Ricardo teve desentendimento sério exatamente no período em que o relacionamento deles tinha desmoronado. Ela não disse o nome, mas a associação chegou ao mesmo tempo para os dois. Zé, a voz mais baixa. Espera. Ele se levantou. Foi até a estante de arquivos no canto do escritório. A estante que foi do pai dele e que guardava décadas de documentos da fazenda em pastas organizadas por ano. Começou a puxar pastas. 4 anos atrás. 3 anos e meio. 3 anos. Laura ficou olhando. Aqui. Ele colocou uma pasta na mesa. Abriu. Havia um envelope dentro. Carta em papel timbrado de um escritório de agronomia datada de 3 anos e 2 meses atrás. Isso chegou 1 semana antes de você ir embora. Laura olhou para a carta. Era um relatório técnico,
Laudava uma consultoria veterinária realizada na fazenda do Maurício Braga, assinada com o nome dela. Ela ficou parada. Eu nunca estive na fazenda do Maurício Braga. A voz saindo com uma qualidade diferente, mais lenta, as palavras sendo colocadas com o cuidado de quem está vendo alguma coisa pela primeira vez e precisa ter certeza do que está vendo. Nunca assinei nada para ele, nunca tive nenhum contato profissional com ele. Eu recebi essa carta, a voz dele mais baixa, com um relatório de consultoria na propriedade dele, com seu nome, seu registro profissional, e junto veio uma foto. Uma foto. Ele foi até o envelope, tirou, colocou na mesa entre os dois. A foto mostrava Laura saindo de um veículo numa estrada de terra que ela não reconhecia. Do lado do veículo, parcialmente visível, a placa do carro de Maurício Braga. Ela não saberia identificar, mas Zé Ricardo tinha identificado há 3 anos e construiu uma conclusão em cima disso. Laura ficou olhando para a foto por um longo tempo. Eu nunca estive nesse lugar. A voz firme, os olhos erguendo da foto para o rosto dele. Zé, eu juro que... Eu sei. A voz dele cortou, não com rispidez, com o peso de quem chegou numa conclusão que custou. Eu sei agora. Eu olhei para essa foto por 3 anos achando que sabia o que estava vendo. Ficou de pé de frente para ela, com a expressão de alguém chegando num lugar que tinha temido chegar, porque o que tinha lá era mais difícil que a raiva. O carro que aparece na foto é parecido com o do Braga, não é o mesmo. A placa está desfocada de propósito, e o relatório pegou o documento, olhou para o registro profissional no rodapé. Esse número de registro tem um dígito errado. Laura ficou olhando para o número. Um dígito errado. Feito para passar numa leitura rápida. Para convencer alguém que já estava com raiva, que já estava procurando confirmação, que não estava no estado de ânimo para verificar cada detalhe com calma. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. E conta, você já acreditou em algo que não era verdade porque queria acreditar? A gente lê cada comentário. Ele montou isso. A voz dela. Você recusou vender a área de fundo para ele. Ele sabia que a gente estava junto. Usou isso. Ele sabia que eu ia acreditar. A voz de Zé Ricardo com uma qualidade que ela não ouvira antes. Não raiva, não orgulho ferido. Algo mais fundo que os dois, mais próximo de dor real. Porque eu estava com ciúme. Desde o congresso em Goiânia, desde que você voltou falando de um colega. Ciúme de algo que nem existia. E ele sabia disso. Laura ficou parada no escritório com a foto na mão e 3 anos sendo reescritos em tempo real. Havia carregado por 3 anos uma versão de si mesma que fez algo errado, sem saber o quê. Um peso sem nome que o tempo tinha aliviado, mas não apagado. O peso ganhou um nome. E o nome não era ela. Zé Ricardo foi até ela. Ficou de pé a meio metro, com a expressão de alguém que passou 3 anos sendo duro por dentro e que chegou num ponto onde duro não era mais o que a situação pedia. Laura. A voz mais baixa que tudo que disse desde que ela chegou na região. Eu errei. Eu devia ter... Não. Ela colocou a foto na mesa. Os olhos nele diretos, com aquela qualidade que ele reconheceu no galpão e que era a Laura de verdade, a que existia quando não tinha mais nada para gerenciar. Você foi manipulado. Tem diferença. Eu devia ter te dado a chance de explicar. Sim, sem suavizar. Devia. Ficaram com aquilo entre eles. A verdade colocada sem embalagem, o peso justo de cada parte. Não havia absolvição fácil ali, e nenhum dos dois estava procurando. Havia o que aconteceu, o que custou e o que estava na mesa agora. Zé Ricardo foi o primeiro a se mover. A mão foi para o rosto dela. O mesmo gesto do galpão, mas diferente agora. Sem hesitação, sem a contenção de quem está se segurando. A palma no rosto dela, o polegar na linha da maçã do rosto. Os olhos dela nos dele com 3 anos e uma mentira, e a chuva daquele dia,
e o banco de madeira, e a foto falsa, e tudo que foi perdido existindo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Ela colocou a mão no peito dele, não para parar, para sentir o calor sob o tecido da camisa, a respiração dele, o coração que ela aprendeu de cor numa vida que foi interrompida por uma página e meia de papel falsificado. Ele se inclinou. Ela ergueu o rosto. O beijo não foi suave. Foi o tipo que acontece quando duas pessoas passaram tempo demais se segurando e chegaram num ponto em que segurar não faz mais nenhum sentido. Com a mão dele na nuca dela e a mão dela fechando no tecido da camisa e o escritório da fazenda ao redor, com a tela ainda acesa e os documentos na mesa, e Maurício Braga podendo esperar até amanhã. Poderia esperar. Quando se afastaram, foi só o suficiente para respirar. Ainda temos o levantamento de compra de Monensina chegando amanhã. A voz dela, rouca, os olhos nos dele. Amanhã. A voz dele, a mão ainda na nuca dela. E o Braga vai precisar ser notificado às autoridades. Vai. A testa dele encostou na dela. Mas agora são 0h22 e a fazenda mais próxima fica a 12 quilômetros de distância. Laura ficou com aquilo por um segundo. A fazenda mais próxima, repetiu. E eu não vou te deixar dirigir sozinha nessa estrada de terra de madrugada. Os olhos dela ergueram para os dele, e neles havia aquela expressão que ele memorizou como a Laura que decidiu, a Laura que não estava mais pesando os dois lados da balança, porque chegou numa resposta. Tá bom, a voz mais baixa. Não precisa. O escritório ficou quieto depois disso. A tela acesa, os documentos, a foto falsa na mesa. E os dois que foram separados por uma mentira cuidadosamente montada chegando, 3 anos depois, no único lugar onde sempre deveriam ter estado. Pesquisas sobre manipulação em relacionamentos através de terceiros mostram que a descoberta da verdade raramente chega de forma limpa ou rápida. Na maioria dos casos, a vítima da manipulação precisa passar por um processo ativo de revisão, rever memórias, questionar conclusões, confrontar o custo do que foi perdido. Esse processo é doloroso não porque a verdade dói mais que a mentira, mas porque ela exige que a pessoa reconheça que confiou na versão errada. Pesquisadores chamam isso de luto cognitivo, o processo de enterrar uma certeza que virou identidade. O levantamento de compras chegou às 6 da manhã, e o nome de Maurício Braga estava em 3 notas fiscais de Monensina, adquirida de forma irregular nos últimos 4 meses. Laura imprimiu, organizou junto com os documentos da noite anterior, o relatório falso, a foto manipulada, o registro profissional com o dígito errado, e montou a pasta com o cuidado de quem fez isso outras vezes, e sabia que cada folha na ordem certa era a diferença entre um processo que fecha e um que afunda. Zé Ricardo estava na cozinha quando ela desceu com a pasta. 2 cafés na mesa, pão na chapa. O sol entrando pela janela da fazenda com aquela qualidade de manhã de interior que não tem pressa de nada. Ele olhou para a pasta, depois para ela. Está completo? Está. Laura sentou, pegou o café. Preciso levar para a delegacia regional ainda hoje e notificar o órgão estadual sobre a origem intencional do surto. Eu vou com você. Ela ergueu os olhos. Você não precisa. Eu sei que não preciso. A voz dele direta, sem discussão. Eu quero. Foram juntos no caminhão até a cidade. Laura com a pasta no colo e os olhos na paisagem que deixou de ser familiar 3 anos atrás. A delegacia recebeu o material. 2 horas depois, saiu ordem de condução coercitiva para Maurício Braga. Estavam saindo da delegacia quando o celular de Laura tocou. Era o presidente da Associação Regional de Veterinários. A voz tensa, direta ao ponto, chegou até ele uma denúncia anônima afirmando que Laura Rosa tinha vendido laudos falsos para produtores rurais da região, que o surto foi uma manobra dela para cobrar consultorias desnecessárias.
que o relatório encontrado na fazenda de Zé Ricardo foi produzido por ela mesma como teste de credibilidade dos clientes. Laura ficou parada na calçada, em frente à delegacia, com o telefone no ouvido e o sol da manhã no rosto. Era a última jogada de Braga, feita antes de ser detido. Eu ouço o que o senhor está dizendo. A voz dela controlada, o modo profissional que não deixava tremer. E eu vou enviar toda a documentação do caso para o conselho ainda hoje. A investigação vai mostrar o que aconteceu. Desligou. Zé Ricardo estava de pé ao lado dela. Havia ouvido o suficiente pelo volume da ligação para entender o contorno, os olhos nela, esperando. Braga denunciou o conselho antes de ser preso. A voz dela mais baixa, a compostura segurando por força de hábito. Está tentando destruir meu registro profissional. Zé Ricardo ficou com aquilo por um segundo. Depois pegou o telefone. Laura ficou olhando enquanto ele discava. O que você está fazendo? Ligando pro Avelino. A voz dele enquanto o telefone chamava. E pro Clóvis, e pro Bernardo, e para cada produtor dessa região que eu conheço pelo nome. A ligação atendeu. Zé Ricardo virou de costas para a rua e começou a falar. Não com a voz reservada que usava para assunto de trabalho, com a voz de quem estava colocando o próprio nome como garantia de algo. Laura ficou ouvindo. Havia passado 3 anos acreditando numa versão que não era verdade. Agora estava na calçada de uma delegacia, ligando para todos os fazendeiros que conhecia, para dizer que Laura Rosa tinha salvado a região, e que quem dissesse o contrário ia ter que provar na frente dele. Não era pedido de desculpa. Era mais do que pedido de desculpa. Era Zé Ricardo desmontando publicamente tudo que construiu em cima de uma mentira. E fazendo isso sem que ela pedisse, sem que houvesse barganha, sem que houvesse nada além da escolha de um homem orgulhoso, colocando o orgulho no lugar certo, pela primeira vez em muito tempo. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque esse homem aqui está fazendo o que precisava ser feito. Ele ligou para 7 pessoas em 22 minutos. Quando guardou o telefone, virou para ela. Laura estava com os olhos cheios, não chorando, no ponto antes de chorar, o ponto de quem está segurando, porque soltou o suficiente nos últimos 3 anos e não quer soltar mais na calçada de uma delegacia. Zé. A voz saindo com uma qualidade que ela não planejou. Ele foi até ela. A mão foi para o rosto dela. O mesmo gesto de sempre, o polegar no contorno do rosto, a palma no calor da bochecha. Desta vez em plena calçada, pleno sol da manhã, sem galpão de chuva e sem escritório de madrugada para justificar a proximidade. Eu devia ter feito isso há 3 anos. A voz mais baixa. Antes de acreditar em qualquer papel. Você não sabia. Eu devia ter confiado em você independente do papel. Os olhos nela, com aquela qualidade que ela aprendeu a reconhecer como o Zé Ricardo real, não o fazendeiro orgulhoso. Não o homem que aprendeu a ser duro, porque duro era a única forma que encontrou de não sentir o que estava sentindo. O outro. O que tinha embaixo de tudo isso. 3 anos, Laura. Eu não vou recuperar esses 3 anos. Não. Firme, os olhos nele. Mas a gente está aqui agora. Ele ficou com aquilo. Depois se inclinou e a beijou na calçada, sem calcular quem estava passando, sem o cuidado de lugar privado, sem nenhuma das contenções que os dois mantiveram desde que ela chegou de volta. As mãos dele na cintura dela, os dedos dela fechando no tecido da camisa com a força de quem está segurando algo que não quer largar. Quando se afastaram, havia um caminhoneiro parado no sinal do outro lado da rua, olhando para os dois com uma expressão de aprovação involuntária. Nenhum dos dois ligou. Nos dias seguintes, a epidemia foi contida. Com a origem identificada e a ração comprometida removida, os animais que ainda podiam ser tratados responderam. As perdas foram menores do que poderiam ter sido. Braga foi indiciado.
A denúncia ao conselho foi arquivada em 48 horas, com 7 declarações de produtores assinadas e o respaldo do órgão estadual. O registro de Laura saiu da investigação sem uma marca. 3 semanas depois do primeiro dia na fazenda de Zé Ricardo, Laura estava no estacionamento do órgão estadual com a mala no porta-malas do carro quando o telefone tocou. Zé Ricardo. Onde você está? A voz dele sem preâmbulo. Estacionamento do escritório regional. Ela ficou com a chave na mão. Estou indo embora, Zé. Silêncio de 2 segundos. Vem cá antes. A fazenda fica na direção contrária da Laura. A voz dele com aquela qualidade direta que não deixava margem para desvio. Vem cá. Ela ficou com o telefone na mão por um momento. Guardou a chave. Entrou no carro. Chegou na fazenda 40 minutos depois. Zé Ricardo estava na varanda quando ela chegou. Desceu os degraus antes que ela saísse do carro. Foi até o veículo, abriu a porta, ficou de pé esperando ela sair. Laura saiu do carro. Ficou de pé na frente dele com o sol do fim de tarde nas costas e a fazenda ao redor. Você estava indo embora sem avisar. A voz dele. O trabalho terminou. O trabalho terminou, repetiu ele. E você? Ela ficou com aquilo. Eu tenho um escritório em Goiânia, Zé. Tenho casos pendentes. Tenho uma proposta de cargo permanente no órgão regional aqui. A voz dele direto. Eu sei porque o diretor regional é meu primo, e ele me ligou ontem perguntando se eu achava que você ia aceitar. Laura ficou olhando para ele. Você ligou para o seu primo? Não liguei. Ele ligou para mim. Os olhos nela com aquela firmeza. Mas se você está me perguntando se eu ia querer que você ficasse, a resposta é sim. Sem condição, sem pressão. Só a resposta honesta. O fim de tarde estava fazendo o que fim de tarde de interior faz. Dourado, lento, com o som dos pássaros e o cheiro de terra e capim que não existe em cidade nenhuma. Laura ficou de pé no meio desse cenário que foi seu por 4 anos e que deixou de ser de uma hora para outra por causa de uma folha de papel com um dígito errado. Eu vou precisar de tempo. A voz mais baixa. Para reorganizar. Para avisar os casos de lá, para... Eu sei. Zé Ricardo foi até ela. A mão foi para o queixo dela, levantando levemente o rosto. Eu esperei 3 anos. Posso esperar o tempo que precisar. Laura colocou a mão no peito dele. 2 semanas. A voz firme, os olhos nos dele. Eu volto em 2 semanas. 2 semanas, confirmou ele. A beijou ali mesmo, no meio do terreiro da fazenda com o gado ao fundo e o sol dourado e a poeira fina da estrada de terra que o vento trazia devagar, sem pressa, sem contenção, com a qualidade de beijo de quem não está mais com medo de ser visto, não está mais calculando distância, não está mais carregando nenhuma versão falsa de nada. Ela foi embora 40 minutos depois, pela estrada de terra, pela rodovia, pela direção de Goiânia e de tudo que precisava ser encerrado antes que o próximo capítulo pudesse começar de verdade. No espelho retrovisor, a fazenda foi diminuindo. Ela não acelerou. 2 semanas depois, o carro de Laura entrou pela estrada de terra da fazenda com 2 malas no porta-malas e uma caixa de arquivos no banco de trás. Zé Ricardo estava no portão, como se soubesse o horário, como se houvesse ficado perto o suficiente para ouvir o motor na estrada quando ainda estava longe. Abriu o portão sem falar nada. Ela entrou sem pedir licença. A fazenda ao redor, o gado no pasto, o sol do meio da manhã e os 2 de volta ao lugar onde deveriam ter estado o tempo todo. Desta vez, sem mentira nenhuma entre eles. Sem distância calculada, sem nenhum dígito errado, em nenhum lugar. Se essa história chegou onde devia, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta. Você já perdeu alguém por acreditar em algo que não era verdade? A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre reconstrução de vínculos após separações
causadas por interferência externa, mostram que casais que atravessam esse processo tendem a desenvolver um tipo específico de solidez que relacionamentos sem ruptura raramente alcançam. Não porque a dor foi necessária, não foi, mas porque o processo de descobrir a verdade juntos, de confrontar o que foi perdido e ainda assim escolher o outro, cria uma camada de conhecimento mútuo que a convivência comum não produz. Os dois agora sabem, de forma que não é possível fingir que não sabem, o que o outro vale quando a situação fica difícil. E essa informação, segundo pesquisadores da área de vínculos afetivos, é exatamente o tipo de base que sustenta o longo prazo. Guilherme Donato tinha duas formas de olhar para Débora Martinelli. A primeira era a que ele usava dentro do tribunal. Olhar de juiz para promotora, distante e técnico, o tipo que não deixava brecha para a interpretação. A segunda era a que ela conhecia de verdade. E essa ele guardava com o mesmo cuidado que guardava tudo que não podia aparecer em nenhum registro. Naquela manhã de terça-feira, Débora chegou ao Fórum Criminal da capital 20 minutos antes da audiência. Havia passado pela catraca, cumprimentou o servidor da entrada pelo nome. Sabia o nome de todo mundo, sempre soube. Subiu pela escada, porque o elevador demorava e ela nunca desperdiçava tempo. No corredor do segundo andar, parou na porta da sala de audiências e respirou fundo antes de entrar. Se você está acompanhando essa história, deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. A gente lê tudo. Sua interação é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Bora para a história agora. O ritual de sempre. O que ela fazia toda vez que sabia que ele estaria do outro lado. Guilherme já estava na cadeira quando ela entrou. 41 anos, cabelo escuro com os primeiros fios brancos nas têmporas, terninho grafite que ela viu ele comprar numa tarde em Curitiba há 8 meses. Uma viagem de trabalho que durou 2 dias a mais do que o necessário. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Estava lendo os autos do processo com aquela concentração que ela sabia de cor. A linha entre as sobrancelhas, a mandíbula levemente cerrada. Débora colocou a pasta sobre a mesa da promotoria sem fazer barulho. A audiência começou às 9 horas em ponto. Era um caso de fraude tributária, com réu de colarinho branco. O tipo de processo que enchia a pauta do fórum e que exigia das duas partes uma precisão que não deixava margem para descuido. O advogado de defesa era bom. Débora sabia disso e preparou os argumentos com 3 horas de antecedência. Havia testado cada linha de raciocínio antes de entrar. No 20º minuto, apresentou a linha de prova que sustentava a tese de dolo específico. Guilherme ouviu. Havia virado 2 páginas dos autos. Depois olhou para ela pela primeira vez desde que a audiência começara. Olhar direto, demorado o suficiente para que ela sentisse antes de entender. Doutora Martinelli, a voz uniforme, sem variação. O documento que instrui essa tese foi juntado fora do prazo legal. O juízo não pode considerar. Débora ficou parada por meio segundo. Era tecnicamente correto. Ela sabia disso. Havia um problema de protocolo na juntada que ela sinalizou para o assistente e que presumiu resolvido. Havia presumido errado. Havia engolido o que precisava engolir. O juízo tem razão. A voz firme, sem rebaixamento. Solicito prazo para regularização. Concedido. 3 dias úteis. Guilherme voltou para os autos. Prosseguimos. O advogado de defesa fez aquela anotação rápida no bloco, que era o gesto de quem acabou de marcar um ponto. Débora ficou com os olhos nos papéis à sua frente por um segundo antes de reorganizar o raciocínio e continuar. Havia continuado. Era o que ela fazia. A audiência encerrou às 10h42. Débora saiu 2 minutos depois de Guilherme, pelo protocolo habitual. Não sair junto, não no corredor do fórum, nunca. Havia passado pelo servidor da entrada, pegou o celular que ficava no armário durante as audiências, saiu pela porta lateral.
O envelope esteve na bolsa. Ela não percebeu durante a audiência. Colocou a bolsa no armário junto com o celular. Tirou só a pasta. Havia percebido quando abriu a bolsa para pegar a chave do carro no estacionamento do subsolo. Um envelope pequeno, sem identificação, com o nome dela escrito à mão na frente, letra que ela não reconhecia. Havia ficado parada entre dois carros no estacionamento silencioso. Havia aberto. Dentro tinha uma foto. Impressão comum, papel de escritório, qualidade de celular. Ela e Guilherme, numa calçada que ela reconheceu imediatamente. São Paulo, 2 meses atrás, congresso de direito processual que os dois frequentaram por razões profissionais separadas e que terminou com os dois no mesmo restaurante por razões que não eram profissionais. A foto foi tirada de longe. Os dois lado a lado, próximos demais para ser casual, ele com a mão no ombro dela, num gesto que não cabia em nenhum protocolo de trabalho. Do outro lado da foto, uma linha escrita à caneta. Sei o que vocês são, e sei o que ele fez. Débora ficou olhando para a linha por um tempo que ela depois não conseguiria medir. Havia dobrado a foto, havia colocado de volta no envelope, havia entrado no carro e fechou a porta sem bater. O que ele fez era a parte que ficou com ela no trajeto inteiro de volta ao Ministério Público. Não o que vocês fizeram, não o que estão fazendo. O que ele fez, singular, específico, passado. Como se quem escreveu soubesse de algo além do relacionamento. Como se o segredo que ela conhecia não fosse o único que existia. Ela guardou o envelope na gaveta com chave da mesa dela. Havia aberto o sistema de processos e ficou olhando para a tela por 3 minutos, sem ler nada. Pesquisas em psicologia social mostram que relacionamentos mantidos em segredo ativo, onde os dois envolvidos precisam performar distância em público, geram um tipo específico de desgaste cognitivo que vai além do cansaço emocional. O cérebro gasta energia constante, gerenciando 2 versões da realidade ao mesmo tempo. A que é verdadeira e a que precisa parecer verdadeira. Com o tempo, esse esforço começa a cobrar um preço que nenhum dos dois consegue nomear com precisão. Porque o preço não aparece de uma vez. Aparece em gotas toda vez que alguém olha nos olhos do outro e finge que não é nada. O celular vibrou às 14h12. Uma mensagem de Guilherme. Não pelo número pessoal, pelo que eles usavam. Só uma linha. Precisamos conversar. Hoje. Débora ficou com o celular na mão. Havia digitado 3 respostas diferentes antes de apagar as 3. Depois, escreveu. Sei. Havia enviado. Havia colocado o celular na mesa virado para baixo e voltou para o processo que precisava ter 3 dias de trabalho comprimidos em 2,5. Havia voltado a trabalhar. Era o que ela fazia. A convocação chegou por sistema interno na manhã de quinta-feira. Débora viu porque tinha acesso ao painel de movimentações da corregedoria, parte das atribuições do cargo, rotina que ela checava toda semana. O nome de Guilherme Donato apareceu numa linha entre outros 3. Oitiva administrativa. Sexta-feira, 14h. Assunto: apuração de conduta em processo sob relatoria. Havia lido 2 vezes. Depois fechou o painel e ficado olhando para a janela com o café esfriando na caneca. A investigação começou antes do envelope. Alguém denunciou antes de mandar a foto. Ou o envelope era parte de uma pressão maior, de alguém que sabia que a investigação estava aberta e queria garantir que ela ficasse parada. Havia 2 leituras possíveis, e nenhuma era boa. Havia pegado o celular, havia digitado. Preciso te ver hoje. Não pode esperar. A resposta levou 11 minutos. Não é bom momento. Havia digitado de volta. Corregedoria. Sexta. Eu vi. Desta vez a resposta levou 40 segundos. Apartamento. 19h. Havia colocado o celular na gaveta e voltado para os autos. Havia trabalhado as próximas 5 horas sem parar, porque trabalho era a única coisa que não pedia explicação.
O apartamento de Guilherme ficava num edifício antigo nos Jardins. Prédio discreto, sem porteiro faladeiro, que era exatamente a razão pela qual ele escolheu. Débora chegou às 19h03. 2 toques na porta com o nó dos dedos. Ele abriu com a expressão de alguém que passou o dia gerenciando algo por dentro, sem deixar aparecer por fora. Havia dado espaço para ela entrar sem falar nada. Débora colocou a bolsa no aparador. Conta. A voz direta, sem aquecimento. Guilherme foi até a janela. Havia ficado de costas por 1 segundo. O gesto de quem precisava de distância antes de começar. O processo era de um cliente do Marcos. Havia dito sem virar. Meu irmão, empresa dele, fraude fiscal que ele não cometeu. Cometeu o sócio, mas o nome do Marcos estava em tudo porque ele assinou documentos sem ler. Uma pausa. Havia uma perícia que mudava tudo e que ainda não foi juntada. O advogado de defesa não sabia do prazo que ia fechar em 48 horas. Débora ficou completamente parada. Você passou a informação para o advogado de defesa. Não era pergunta. Passei. Havia virado, os olhos nela sem a frieza do tribunal. O processo ia ser julgado sem a prova mais importante. Meu irmão ia ser condenado por algo que não fez. E o seu irmão ia ser condenado por algo que não fez. Guilherme não acrescentou mais nada. Ia. O apartamento ficou quieto. O trânsito dos Jardins chegava abafado pelo vidro. O ruído de fundo de toda a conversa que eles tiveram ali. Débora foi até o sofá. Havia sentado na borda, não encostado. Guilherme. A voz mais baixa, mas não mais suave. Você é juiz. Ele não desviou o olhar. Eu sei o que eu sou. E você não me contou. Havia ficado olhando para ele. Em nenhuma das vezes que a gente esteve junto nesses 2 meses, nenhuma palavra. Guilherme cruzou os braços. Eu estava te protegendo. Débora levantou. Não. A voz saindo com mais força do que havia planejado, e deixou sair. Você estava te protegendo. Porque se eu soubesse eu seria parte disso, e se um dia explodisse, você não queria que eu caísse junto. Débora. E ao mesmo tempo, foi em direção a ele com a raiva de quem vai colocar algo na frente do outro, de forma que não seja possível ignorar. Você me tratava como inimiga dentro do tribunal. Cada audiência, cada vez que eu apresentava algo, você devolvia com frieza suficiente para que ninguém suspeitasse. A voz chegou num ponto quase quieto, o ponto mais perigoso. E eu engolia, porque era o acordo que a gente tinha. Porque eu acreditava que do lado de fora do tribunal era diferente. Guilherme deu um passo em direção a ela. É diferente. Então, por que eu fui a última a saber? Os olhos nele, sem desvio. Por que precisei receber uma foto anônima para entender que havia algo maior acontecendo? Por que você não confiou em mim? Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque essa conversa vai mudar tudo. A pergunta ficou no ar. Ele não tinha resposta rápida. Porque se eu contasse, a voz mais baixa que tudo que disse antes, você ia precisar tomar uma decisão. E eu não queria te colocar nessa posição. Débora ficou olhando para ele. Que decisão? Entre o que é certo profissionalmente e o que é certo para nós dois. Havia ficado olhando para ela. Eu conhecia a resposta que você ia dar. Débora ficou com aquilo. Era a parte que doía de um jeito diferente. Não a raiva de ter sido deixada de fora, o que estava embaixo da raiva. O fato de que ele calculou a resposta dela com precisão suficiente para decidir que era melhor ela não saber. E o fato que ela não conseguia ignorar, de que ele provavelmente estava certo. Débora foi até a janela. Ficou de costas para ele. A oitiva é amanhã. A voz de volta ao modo mais controlado. O que você vai dizer? A verdade. Sem hesitação. Que passei a informação, que foi dentro de uma janela, que posso argumentar como orientação processual. Que não houve favorecimento de mérito. Débora ficou de costas para ele. Eles não vão aceitar essa leitura. Guilherme não respondeu de imediato. Eu sei. Uma pausa.
mas é o que eu tenho. Débora ficou olhando para o trânsito lá embaixo. Débora ficou olhando para o trânsito lá embaixo. A foto, quem mandou? Não sei, alguém que sabia das duas coisas. O processo e a gente. Débora virou. Alguém que queria me paralisar, ou te pressionar, ou os dois. Haviam ficado olhando um para o outro com a sala entre eles, e tudo que foi dito ainda no ar. A raiva que era real, a mágoa mais profunda que a raiva, e embaixo de tudo isso, a outra coisa que 2 anos de encontros escondidos construíram e que não ia a lugar nenhum, só porque explodiu. Guilherme deu os passos que faltavam. Ficou de frente para ela, a distância de quando não havia mais protocolo entre os dois. Eu errei. Direto, sem construção. Não em proteger o Marcos, em não te contar. Débora ficou com aquilo. Você vai ter tempo para se arrepender depois. Havia pegado a bolsa do aparador. Agora você precisa se preparar para amanhã. Havia ido até a porta. Débora, a voz dele atrás dela, havia parado com a mão na maçaneta. Não virou. Não foi falta de confiança em você. Mais baixo. Foi excesso de medo de te perder. Havia ficado parada por 1 segundo. Depois abriu a porta e saído. No elevador, ficou olhando para o espelho da cabine com a expressão de alguém que acabou de ouvir a coisa certa da forma errada e ainda não sabe o que fazer com isso. Pesquisas sobre comunicação em relacionamentos de alta pressão mostram que o silêncio protetor, quando uma pessoa omite informação para poupar a outra de uma escolha difícil, é percebido quase sempre como desconfiança, não como cuidado. A intenção e o efeito raramente chegam juntos, e o dano causado pela omissão costuma ser mais difícil de reparar do que o dano que a informação teria causado, porque a omissão tem uma camada extra, a sensação de que o outro decidiu sozinho o que você era capaz de suportar. O nome apareceu depois de 2 dias vasculhando o que ela podia vasculhar sem ultrapassar a linha. Débora não pediu acesso a nada que não fosse público ou que não estivesse dentro das atribuições dela. Trabalhou com o que tinha: os registros de movimentação do cartório, o histórico de acesso ao processo no período suspeito, o cruzamento com os servidores que estiveram no sistema naquela janela de tempo. 3 nomes possíveis na primeira rodada. Depois 2. Depois 1. Hélio Sampaio, 38 anos, escrevente do cartório da vara criminal há 6 anos. Ficha limpa até 18 meses atrás, quando apareceu como investigado num processo de desvio de verbas de precatório. Processo que foi distribuído, por sorteio, para a vara de Guilherme. Havia ficado olhando para o nome na tela por um tempo. Não era coincidência. Era pressão, do tipo que alguém exerce quando sabe que tem material suficiente para fazer barulho e quer garantia de que o barulho não vai atingir ele primeiro. Hélio usou o que sabia sobre Guilherme e Débora como escudo. A foto não foi ameaça ao acaso. Havia sido calculada. Havia fechado o computador, pegou o casaco e saiu antes que alguém no corredor percebesse que ela estava indo a algum lugar que não era o fórum. Guilherme atendeu na segunda chamada. Encontra comigo, ela disse. Não no apartamento. O café na Alameda Santos, aquele que você nunca foi. 30 minutos, a voz dele no telefone, mais cansada do que foi antes da oitiva, com uma qualidade que ela reconheceu sem precisar perguntar o que acontecera na corregedoria. Havia chegado primeiro. Havia escolhido a mesa do fundo, de costas para a parede, com visão para a entrada, o instinto de quem aprendeu a sentar em lugares que não criavam surpresa. Havia pedido água e ficado com o celular na mesa sem olhar para ele. Guilherme entrou 12 minutos depois. Chegou na mesa sem cumprimento formal. Aqui não havia ninguém do fórum, sem protocolo de distância a manter. Puxou a cadeira e sentou de frente para ela com a expressão de alguém que dormiu mal e estava gerenciando isso sem reclamar. Afastamento cautelar. Havia dito antes que ela perguntasse. 30 dias, renovável. Decisão veio ontem à tarde. Débora ficou com aquilo. Eu vi no sistema esta manhã. A voz contida, sem o pico de raiva do apartamento,
Isso era outra coisa, mais fundo. Antes de você me ligar, eu ia ligar. Eu sei. Havia ficado olhando para ele. Guilherme. Eu sei quem mandou a foto. Ele ficou completamente parado. Colocou o nome na mesa. Hélio Sampaio. O processo de precatório. O cruzamento de datas. O acesso ao sistema no período em que a informação vazou. Explicou com a precisão de quem montou o raciocínio linha por linha e testou cada parte antes de trazer. Guilherme ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento com os olhos na xícara que o garçom deixou sem que nenhum dos dois percebesse chegar. Ele usou a gente como seguro. A voz mais baixa, não pergunta. Ele chegando na mesma conclusão pelo mesmo caminho. Usou. Débora cruzou os braços sobre a mesa. Se você tomasse alguma decisão favorável a ele no processo de precatório, a foto ficava guardada. Se não tomasse, ela ia para onde causasse mais dano. E como a foto chegou em você? Minha leitura é que ele calculou que eu seria o ponto de pressão mais eficiente. Os olhos nele. Que eu ia te procurar, que você ia saber que ele tinha o material e que isso seria suficiente para segurar qualquer decisão contrária. Guilherme ficou olhando para ela com aquela expressão que ela conhecia de contextos diferentes. Não o juiz, não o homem do apartamento, o meio termo que aparecia quando ele estava processando algo de peso real. E a investigação da corregedoria. Havia dito. Ele também. Provavelmente uma denúncia anônima como pressão paralela. Havia confirmado. 2 frontes ao mesmo tempo. A foto para me segurar, a corregedoria para te pressionar diretamente. O café ficou quieto ao redor. A conversa das outras mesas chegando como ruído de fundo, indiferente. Débora ficou olhando para Guilherme com a informação já colocada entre os dois e o que sobrou depois dela. Havia sobrado eles. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. E conta. Você já descobriu que alguém usou o que era seu como arma? Você foi atrás disso. A voz dele mais baixa. Não acusação. Reconhecimento. Débora não desviou. Fui. Guilherme ficou olhando para ela por um segundo. Depois de tudo que eu não te contei, você foi atrás para me ajudar. Débora ficou com aquilo por um segundo. Existia a versão simples da resposta, que fez porque era o certo, porque havia uma injustiça sendo cometida, porque Hélio Sampaio estava usando informação privilegiada como moeda, e isso era crime independente de quem foi atingido. Tudo isso era verdade. Havia também a outra parte, que era verdade junto com tudo isso. Você é um juiz bom, disse, mais baixo do que planejara. Eu sei disso melhor do que a maioria, porque eu estou do lado oposto da sala de audiências há 2 anos. Uma pausa. O que você fez pelo seu irmão foi errado. E também entendo por que você fez. Essas 2 coisas cabem juntas. Guilherme ficou olhando para ela com algo que não esteve no rosto dele no apartamento. Não a defesa, não a explicação. Algo mais aberto que isso, que custava mais do que a maioria das coisas que ela viu ele mostrar. Havia estendido a mão sobre a mesa. Não era gesto de aperto. Era a mão aberta sobre a mesa entre os dois. O gesto de quem estava colocando algo disponível sem exigir que fosse pego. Débora olhou para a mão. Depois para ele. Havia colocado a mão sobre a dele. Haviam ficado assim por um momento no café da Alameda Santos, com as outras mesas ao redor e o fórum a 15 minutos dali. E o processo de precatório e o afastamento cautelar e a foto e tudo mais existindo em paralelo. E os dois, por um tempo indefinido, deixando tudo isso do lado de fora. Pesquisas sobre resiliência em relacionamentos sob pressão externa mostram que crises provocadas por terceiros têm um efeito paradoxal. Quando a ameaça vem de fora, ela frequentemente empurra os dois para o mesmo lado, em vez de mantê-los em lados opostos. O inimigo comum não resolve o conflito interno, mas cria uma pausa nele.
E às vezes, essa pausa é o único espaço onde duas pessoas conseguem lembrar por que estavam juntas antes de tudo começar a pesar. O processo chegou na mesa dela numa segunda-feira de manhã por redistribuição automática. Débora viu o número e ficou parada por um momento antes de abrir. Havia reconhecido antes de confirmar. O número de origem, a vara de onde saiu, o nome do réu, que ela mesma levantou dias antes, numa busca que ninguém pediu que ela fizesse. Hélio Sampaio. Desvio de verbas de precatório. Redistribuído por força do afastamento cautelar do juiz relator. Do juiz relator que era Guilherme. Havia fechado o processo. Havia aberto de novo. Havia ficado olhando para a tela com a clareza específica de quem entende o que está diante dela e ainda assim precisa de um segundo para aceitar que é real. O sistema distribuiu para ela o processo do homem que usou o relacionamento deles como arma. E as provas que ela levantou por conta própria? O cruzamento de datas, o histórico de acesso, o padrão que apontava para Hélio com uma consistência que não deixava muita margem. Estavam numa pasta no computador dela que nenhum sistema oficial registrara ainda. Havia pegado o telefone. Havia ligado para Guilherme. Ele atendeu no primeiro toque. O processo do Hélio caiu comigo, sem preâmbulo. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Redistribuição automática. Automática. Havia confirmado. Guilherme, as provas que eu levantei estão fora do sistema. Ninguém sabe que eu tenho isso. Eu sei. A voz mais baixa. Débora, você não precisa. Eu não estou te perguntando o que eu preciso. Havia cortado, não com rispidez, com a firmeza de quem estava colocando um limite antes que ele cruzasse. Estou te informando da situação. São coisas diferentes. Havia desligado antes que ele respondesse. Ficou com o processo aberto na tela e a pasta fechada no computador por um tempo que ela não mediu. Depois, pegou o casaco e saiu do escritório, porque precisava pensar em algum lugar que não fosse a mesma cadeira onde passou os últimos 3 dias processando tudo o que acontecera. Havia andado 2 quarteirões antes de perceber que ele estava na calçada na frente do Ministério Público. Guilherme parou quando a viu sair. Estava de calça e camisa, sem paletó. O primeiro sinal de que saiu de casa sem o ritual completo, o que nele era informação. Havia ficado parado na calçada com as mãos nos bolsos e a expressão de quem calculou que ela ia sair e esperou. Débora parou na frente dele. Você veio aqui. A voz plana. Vim. Sem desculpa pela presença. Você desligou antes de eu terminar. Porque eu sabia o que você ia dizer. Então você já sabe. Havia dado um passo na direção dela. Não demais. Só o suficiente para que a conversa deixasse de ser na calçada e virasse entre os dois. Que eu não quero que você use isso. Que o que você levantou foi por conta própria, fora de qualquer mandato oficial, e que usar agora expõe você junto comigo. Eu sei o risco. Os olhos nele diretos. Sei desde antes de começar a buscar. Então por que você começou? Era a pergunta que esteve presente desde o café da Alameda Santos, desde o momento em que ela colocou o nome de Hélio Sampaio na mesa e viu a expressão de Guilherme mudando de defesa para reconhecimento. Ela esperou que ele fizesse essa pergunta mais cedo. Havia preparado a resposta profissional. A versão sobre integridade do sistema, sobre crime sendo crime independente de quem estava sendo protegido. Havia olhado para ele na calçada com o movimento do meio-dia ao redor e decidiu que a versão profissional não era o que a pergunta merecia. Porque eu estou nessa há 2 anos. A voz mais baixa, mas firme. 2 anos de hotel, de viagem de trabalho com dia a mais, de engolir audiência depois de audiência sem piscar, porque era o acordo. Havia ficado olhando para ele. E em nenhum momento eu pensei em sair. Sabe por quê? Guilherme ficou completamente parado.
Porque do lado de fora do tribunal, você é a pessoa mais honesta que eu conheço. Havia continuado, com a qualidade de quem está colocando algo que custou tempo para virar palavra. E porque mesmo quando você errou, e você errou com o Marcos, com o não me contar, eu conseguia entender de onde veio. Não concordar. Entender. A calçada ficou quieta ao redor dos dois de um jeito que calçada de centro não fica. Débora. A voz dele chegando num tom que ela ouviu poucas vezes. Não o juiz, não o homem que gerenciava a distância entre os dois. Só ele. Deixa eu terminar. Havia erguido levemente a mão. Eu fui atrás do Hélio porque era certo. E porque me importa o que acontece com você. Uma pausa. Mas eu não vou continuar sendo o segredo depois disso. Se eu apresento essas provas, se eu fico ao lado disso, eu preciso que você entenda o que isso significa do outro lado. Guilherme ficou olhando para ela com a expressão que aprendeu a reconhecer como o modo dele quando estava chegando num lugar sem saída fácil. Havia tirado as mãos dos bolsos. O que você precisa? A voz direta, sem construção. Que isso acabe. Os olhos nele, sem desvio. O protocolo de distância. A frieza de audiência que a gente chama de profissionalismo e que é só medo de alguém descobrir. Eu não consigo mais sustentar as duas versões ao mesmo tempo. Uma pausa. E eu não devia ter conseguido tanto tempo. Deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Porque o que ele vai responder vai custar. Guilherme ficou em silêncio por um momento que era mais longo do que pausa. Era o tipo de silêncio de alguém que está pesando algo real antes de responder, não construindo argumento. Você sabe o que muda se a gente para de esconder, havia dito. Não como objeção, como confirmação de que ele entendia o tamanho do que ela estava pedindo. Sei. Firme. Os dois precisamos comunicar à corregedoria. Pode haver redistribuição de processos onde houve sobreposição. A carreira dos dois fica exposta por um período. E você está pedindo isso mesmo assim. Estou pedindo que você decida se eu valho isso. Os olhos nele, com aquela qualidade sem recuo. Porque eu já decidi que você vale. Só que eu não consigo continuar sendo a única que decidiu. O trânsito voltou a existir ao redor. Uma buzina longe, o barulho de um ônibus parando na esquina. Guilherme deu o passo que faltava. A mão dele foi para o rosto dela. O toque sem tribunal, nem protocolo por baixo. O mesmo de sempre. Mas ali, na calçada em frente ao Ministério Público, com um peso diferente de todas as vezes anteriores. Amanhã. A voz baixa, perto. A gente entra junto na corregedoria. Os dois. Débora ficou com aquilo por um momento. Amanhã. Não havia mais nada a dizer. Uma decisão tomada na calçada no meio do dia, com o fórum a 2 quarteirões e tudo que vinha depois, ainda por acontecer. E pela primeira vez em 2 anos, a sensação de que o que existia entre eles estava no mesmo lugar para os dois ao mesmo tempo. Pesquisas sobre tomada de decisão em relacionamentos sob pressão mostram que o momento em que uma pessoa coloca as próprias necessidades em voz alta, não como ultimato, mas como verdade, é frequentemente o ponto de virada mais difícil de um relacionamento. Não porque o outro não sabia antes, mas porque dizer em voz alta retira a possibilidade de fingir que não era urgente. E urgência exige resposta. Resposta exige coragem. E coragem, quando aparece, muda a forma de tudo que vem depois. Eram 22h15 quando o interfone tocou. Débora saiu do banheiro com a toalha no cabelo e ficou parada no corredor por 1 segundo. Não esperava ninguém. Não tinha combinado nada para aquela noite. Foi até o interfone com o cuidado de quem já aprendeu que surpresa à noite raramente era neutra. A câmera mostrou Guilherme. Havia ficado olhando para a tela por um momento, depois apertou para abrir. Ele chegou na porta do apartamento com a expressão de alguém que saiu de casa com alguma coisa na cabeça e manteve essa coisa intacta durante todo o trajeto. Camisa aberta no colarinho, sem paletó,
os primeiros sinais de barba de quem passou o dia dentro de casa depois do afastamento. Débora abriu a porta mais. Havia dado espaço para ele entrar. Guilherme entrou. Havia ficado parado na sala com os olhos nela. Não a varredura de avaliação do tribunal, o outro olhar, o que ela conhecia de portas fechadas e quartos de hotel e conversas que nunca existiram em nenhum registro oficial. Eu precisava te ver antes de amanhã. A voz sem rodeio. Eu sei. Havia ido até a cozinha, pegou 2 copos, encheu de água. O gesto de quem precisava de algo para fazer com as mãos enquanto o resto se organizava. Havia empurrado um copo para ele. Senta. Haviam sentado na sala. Ela no sofá, ele na poltrona de frente, a mesa de centro entre os dois. A configuração mais próxima de neutra que o apartamento dela oferecia. O único tipo de começo que aquela conversa comportava. Guilherme ficou com o copo nas mãos por um momento. Eu não vim recuar. Havia dito, direto, sem construção. Quero que você saiba isso antes de qualquer outra coisa. Amanhã a gente entra na corregedoria e faz a comunicação. Isso não mudou. Débora ficou com aquilo. Então por que você veio? Porque eu não quero que você ache que eu estou fazendo isso por pressão. A voz mais baixa, com aquela qualidade que só aparecia quando ele deixou o modo de gerenciamento para trás. Que você me deu um ultimato e eu estou cedendo para não perder o que tenho. Eu não dei ultimato. Eu sei que você não chamou assim. Havia ficado olhando para ela. Mas eu passei o dia inteiro pensando se você podia estar lendo dessa forma. E eu não consigo ir para amanhã sem deixar isso claro. Débora ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não tem resposta, o de quem está ouvindo de verdade antes de responder. O que você quer deixar claro? A voz quieta. Guilherme se levantou. Foi até a janela, o mesmo gesto do apartamento dele, a distância antes de começar. Mas desta vez virou rápido, como se houvesse decidido que distância não era o que precisava agora. Eu estou fazendo isso porque eu cansei também. Ficou de pé no centro da sala com os olhos nela. Sem janela, sem parede, nada entre os dois e o que estava sendo dito. 2 anos fingindo que você era só a promotora do lado oposto. 2 anos calculando quanto tempo ficava parado no corredor depois de você passar para não parecer que eu estava acompanhando. Uma pausa. Eu cansei disso antes de você pedir que acabasse. Só não sabia como sair sem arrastar você junto na queda. Débora ficou olhando para ele. Você devia ter me deixado decidir se eu queria ser arrastada. A voz firme, mas sem a raiva do apartamento dele. Isso era mais fundo que raiva. Essa era a parte que mais pesava, Guilherme. Não o segredo em si, que você decidiu sozinho o que eu era capaz de suportar. Eu sei. Havia dado 2 passos na direção dela. Eu errei nisso. Não vou encontrar outro jeito de dizer. Eu sei que você sabe. Havia ficado olhando para ele. Eu só precisava ouvir de novo. Sem a corregedoria no meio, sem o Hélio, sem o processo. Só você dizendo. Guilherme chegou na borda do sofá. Havia sentado ao lado dela. Não na poltrona, ao lado, com a distância que sobrava quando os dois paravam de fingir que precisavam de distância. 2 anos. Havia dito, mais baixo. E a parte que eu me arrependo não é de ter ficado, é de não ter te dado escolha sobre como ficamos. Débora ficou com aquilo por um tempo. Havia, na sala do apartamento dela, às 22 horas, com os dois sentados lado a lado, e amanhã, existindo no horizonte com tudo que ia trazer. A corregedoria, o escrutínio, os corredores do fórum e os comentários que viriam neles. Algo que esteve presente os 2 anos inteiros e que nunca teve espaço limpo para existir sem o peso do segredo por cima. Havia virado para ele. Você sabe que vai ser difícil. Não era pergunta. Vai. Sem hesitação. Os 2 vamos ter processos redistribuídos. Vai ter período de investigação adicional. Vai ter colega que vai achar que teve favorecimento em coisa que não teve. Vai ter.
Os olhos nela, com aquela firmeza que ela viu no tribunal em decisões que ele sabia que iam ser contestadas e que tomava assim mesmo. E vai passar. E se não passar rápido, então vai passar devagar. A voz direta. Mas vai passar com você sabendo que eu escolhi isso porque eu quis, não porque eu não tinha saída. Débora ficou olhando para ele por um momento com a expressão que era o modo dela quando estava chegando num lugar. Não a promotora com argumento, a mulher que passou 2 anos sustentando uma versão dupla da própria vida e que estava, naquela sala, deixando a versão dupla ir embora de vez. A mão dela foi para a mão dele. O toque simples, sem gesto grande, a palma sobre o dorso da mão, com o calor que não precisava de mais nada para dizer o que estava dizendo. Haviam ficado assim por um tempo, sem duração exata. Débora não tirou a mão. Amanhã. Guilherme ficou olhando para ela. Amanhã. Nenhum dos dois se moveu para ir a lugar nenhum. O apartamento ao redor. A noite lá fora. Amanhã com tudo que amanhã ia trazer. E os dois naquele sofá. A mão dela sobre a mão dele. O silêncio, que pela primeira vez em 2 anos não guardava nenhum segredo. Guilherme ficou até mais tarde do que planejara. Saiu pouco depois de meia-noite, pelo elevador, pela porta do prédio, pela calçada iluminada sem câmera de segurança, nem colega do fórum, sem nenhuma razão para calcular distância. Foi pelo caminho direto, sem desvio, sem o protocolo de rotas alternativas que virou hábito, sem que ele percebesse quando virou. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, os dois chegaram à corregedoria. Não juntos no mesmo carro. Isso era mais do que o momento pedia, mas com 2 minutos de diferença, pelo mesmo corredor, e ficaram lado a lado na recepção, quando a secretária perguntou o assunto da visita. Guilherme respondeu. A secretária anotou sem levantar os olhos do bloco. A indiferença burocrática de quem viu de tudo, e não considerava que era função dela ter opinião. Haviam sentado nas cadeiras de espera, com um lugar vazio entre os dois. Não porque precisavam de distância, porque era o espaçamento natural das cadeiras. A primeira vez em 2 anos que a distância entre eles não foi calculada. Meses depois, numa terça-feira comum de pauta cheia, havia uma audiência de embargos de declaração na vara criminal. Débora entrou com a pasta. Havia cumprimentado o escrevente pelo nome. Havia colocado os documentos sobre a mesa da promotoria. Guilherme esteve na cadeira quando ela entrou. Levantou os olhos quando ela se aproximou da mesa. O olhar direto de sempre, a atenção que a sala toda podia ver. Sem frieza calculada, sem a distância que fora o protocolo de 2 anos. Havia só o juiz olhando para a promotora com o profissionalismo de sempre, e embaixo do profissionalismo, sem esconder e sem anunciar, a outra coisa, que qualquer pessoa que olhasse com atenção ia ver, e que já não era problema de nenhum dos dois que vissem. A audiência começou. Os dois foram para os lados opostos da sala, como sempre. E dessa vez, quando Guilherme pediu a palavra à promotoria para esclarecimento de um ponto dos autos, e Débora respondeu com a precisão de sempre. Havia, na troca entre os dois, o tipo de tensão que só existe quando 2 pessoas se conhecem de verdade e ainda assim respeitam o espaço que o trabalho exige. Não era menos intenso do que foi antes. Era mais honesto. A audiência encerrou às 11h40. Débora guardou os documentos na pasta, cumprimentou o escrevente, saiu pela porta lateral. No corredor, parou para responder uma mensagem no celular. Guilherme saiu 2 minutos depois, pelo mesmo corredor, sem calcular se 2 minutos era tempo suficiente para que ninguém fizesse a conta. Havia parado ao lado dela. Débora guardou o celular. Almoço? Ele parou ao lado dela. Almoço. Haviam ido pelo corredor lado a lado, sem distância calculada, sem rota alternativa, sem nenhum dos gestos que os dois aprenderam a fazer sem pensar durante 2 anos. Um colega de vara cruzou com eles na escada e deu bom dia para os dois juntos, natural, como se fosse a coisa mais comum do mundo, porque era.
Se essa história chegou onde devia chegar para você, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente. Você já ficou tanto tempo sendo o segredo de alguém que esqueceu de cobrar o que merecia? A gente lê cada comentário de verdade. Pesquisas sobre relacionamentos que saem da clandestinidade mostram que o período de exposição, quando o que era escondido passa a ser visto, é quase sempre mais difícil do que os dois imaginaram e menos destrutivo do que os dois temiam. O que sustentava o segredo raramente era a proteção real. Era, na maioria dos casos, o medo de descobrir se o que existia entre os dois era forte o suficiente para existir à luz. Quando a resposta é sim, o que sobra depois do escrutínio não é só o relacionamento. É a prova de que ele era real desde o começo.